Sou Jeremias. Bem-vinda! Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo aprovaram uma greve geral a partir do dia 14 de maio. A decisão foi tomada em assembleia organizada pelas entidades representativas da categoria. A paralisação foi anunciada após um comunicado oficial do TJ, o Tribunal de Justiça, sobre o reajuste salarial deste ano. A gente apresenta um panorama sobre este tema, como funcionam as mobilizações no âmbito do judiciário, como se dá a relação entre o funcionalismo e também os mecanismos de negociação institucional. Para isso, a gente recebe aqui o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, já está aqui com a gente. Também a Rosângela dos Santos. A Rosângela é diretora do Sintrajus. E com a gente também Michel Iorio, ele é presidente da ASSOJUBS. Muito obrigado pela presença de todos. Deputado, gostaria de iniciar aqui com o senhor. O senhor sempre tem um trabalho amplo pelos servidores, a gente conhece aqui o trabalho do senhor aqui na casa. Como é que está essa situação e obrigado pela vinda aqui no programa. Jeremias, primeiro agradecer a honrosa presença aqui da Rosângela, do Michel, depois no segundo bloco a Fernanda, o José Gozzi, que são servidores que representam as entidades que representam, por sua vez, o conjunto dos servidores do Judiciário. E eles sempre estiveram aqui na Assembleia Legislativa em várias ocasiões, em audiências públicas, né? Na aprovação de projetos importantes, na aprovação do orçamento, na aprovação do nível universitário para os oficiais de justiça, em legislações que mexeram com a carreira dos servidores do Judiciário e estão mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa tendo o nosso apoio porque eles estão em estado de greve, né, fazendo uma justa reivindicação em relação ao reajuste salarial. O TJ deu um reajuste ínfimo para os servidores do Judiciário, que estão há muitos anos com os salários arrochados, defasados, né? Inclusive, nós temos um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, que é o PLC número 30, disso de 2013, que o projeto foi aprovado em todas as comissões, onde o TJ já reconhecia, na época, uma dívida de mais de 10% de reajuste salarial, de reposição de perdas do passado. E até hoje isso não foi aprovado, o projeto não foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Então eles estão numa justa reivindicação, estado de greve, e tem todo o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos fazendo pronunciamentos na tribuna, vamos tentar realizar ainda uma audiência pública com as entidades, para convencer, para pressionar o presidente do Tribunal de Justiça a conceder um reajuste digno para a categoria e atender às pautas, né, com as reivindicações. Sobretudo, além da questão salarial, uma luta que é muito cara a eles, que tem todo o nosso apoio, é a luta em defesa da implantação do nível superior para os escreventes técnicos do Judiciário. Muito bem. Rosângela, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Você pode fazer uma introdução rapidinha, porque assim, as pessoas que entram na justiça, às vezes nós temos justiça federal, estadual, né? Não existe assim no nível municipal, né? A gente está falando aqui da justiça estadual e eu queria que você explicasse também o Sintrajus, qual é o âmbito de atuação, né? Está em São Paulo, litoral também, por favor. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade aqui no programa Alesp Cidadania. Então, Jeremias, funciona assim. Sintrajus é a sigla do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. Certo. Então, essa é a nossa base de atuação. E nós estamos, neste momento, às vésperas de uma greve, certo, que foi deflagrada em praça pública, lá na Praça João Mendes, no dia 11 de abril. E ela vai ter início na próxima semana, próxima quarta-feira, dia 14 de maio. Dia 13, que é a véspera da nossa greve, nós teremos uma assembleia virtual. E eu digo nossa porque eu sou aposentada do Tribunal de Justiça. Eu me aposentei há 9 anos no cargo de oficial de justiça. E como aposentada, nós aposentados apoiamos integralmente essa greve e estamos à disposição no trabalho de divulgação e fortalecimento. Hoje, por exemplo, eu e Michel, nós visitamos fóruns do ABC e depois viemos para cá.
Então, nós estivemos com companheiros do Fórum de Santo André e de São Caetano do Sul. E vamos fazer São Bernardo do Campo em outra oportunidade, provavelmente na semana que vem. E nós estamos nessa luta, é bom frisar o porquê. Nós mantivemos um diálogo improdutivo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior da federação, o estado mais rico. Desde 2002, nós temos perdas inflacionárias históricas. E agora, o presidente do TJ, ele assinou com uma reposição inflacionária na faixa dos 5%, que ficou abaixo, inclusive, do índice oficial da inflação do período, né? Então, desde 2002, nós estamos há 23 anos nessa luta. Em 2010, nós tivemos a greve mais longa do Tribunal de Justiça, que foi uma greve de 127 dias. Ela começou em abril, agora vai fazer 10 anos, dia 28 de abril, que essa greve começou. Sim. Há 10 anos. E devido a essa greve, nós tivemos conquistas, porque se não fossem essas conquistas, a nossa situação estaria ainda mais precarizada. Nós temos uma pauta principal em que o primeiro item é o pagamento imediato das perdas inflacionárias que nós tivemos, as nossas perdas salariais inflacionárias. E lutamos por isso, porque perdemos o nosso poder de compra. Nem é preciso dizer que a economia no país corroeu o nosso salário. E, como aposentada, sim, nós aposentados sentimos ainda mais. Por que isso? Porque há uma política perversa. Quando nós estamos na atividade, nós ganhamos o auxílio alimentação, nós ganhamos o auxílio transporte, mas só que nós não incorporamos tais auxílios na nossa aposentadoria. Então, esse é um ponto crucial da nossa pauta principal. Outro ponto crucial é a realização de concurso público, porque nós precisamos de funcionários públicos para termos uma boa prestação de serviço, uma prestação de serviço de qualidade para a população. Então, não adianta ter um cartório com poucos funcionários e a população reclamando. Sim. Nós precisamos valorizar o serviço público, precisamos valorizar o trabalhador que está lá acumulando serviço de 3, 4 companheiros que já se aposentaram, que por algum motivo saíram do TJ, que faleceram. Então, é uma questão também do adoecimento do trabalhador, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não só o adoecimento físico, mas como o adoecimento mental. Porque há uns tempos atrás nós ouvíamos os nossos pais falando assim, porque o trabalho dignifica. Realmente dignifica, mas só que agora, além disso, ele faz adoecer. O trabalhador, ele vai desempenhar a sua função, às vezes à base de remédio. Muitas vezes ele teria que estar afastado para se tratar convenientemente e ele não faz isso porque ele terá um decréscimo no seu salário. Entendi. Então, Deixa eu passar a palavra aqui rapidinho então para o Michel Iori, que é presidente da ASSOJUBES, né? Associação de Base. Explica aqui para a gente. Nós temos várias categorias aqui no segundo bloco, vamos participar com outras duas, mas por favor, fica à vontade para o seu posicionamento. A Rosângela falou aqui em perdas salariais, depois se vocês chegaram a algum índice, aliás, reposição inflacionária, né? Você pode complementar, mas fala um pouco do trabalho da entidade nessa luta, por favor.
Diferentemente do nosso sindicato, na nossa região, a gente tem uma abrangência estadual da nossa associação. Há mais de 35 anos a Sojubes é uma associação, mas tem um caráter sindical combativo dentro do judiciário estadual. Correto. E aí, com relação à nossa campanha salarial, nós não estamos lutando apenas por recursos financeiros, é por dignidade. O trabalhador hoje do judiciário está trabalhando com 1/4 a menos do seu salário, todo mês. Então, a cada 4 meses, ele deixa um salário para o Tribunal de Justiça. Se a gente verificar os índices que foram pagos, por exemplo, desde 2019 para cá, há uma diferença entre a magistratura, o que é pago para a magistratura e o que é pago para nós servidores. Acho que está em torno de 5%, acho que foram acumulados em torno de 37% que foram pagos para a magistratura, em torno de 32% o acumulado dos últimos anos para os servidores. Então, tem essa diferença de tratamento que o tribunal dá para os magistrados e para os servidores. Porém, a nossa defasagem, se a gente calcular desde 2002, nós estamos em torno de 1/4, que é em torno de 25%. Então, esses recursos financeiros está faltando muito. Os nossos servidores do judiciário já lutaram por muita coisa nos últimos anos. A gente tem histórico aí da década de 90, quando os equipamentos de informática eram cedidos pelos próprios funcionários, né? Eles tinham que levar os seus equipamentos para os fóruns para trabalhar. Mas isso não mudou até hoje. E por quê? Hoje no home office, todo o trabalho que é feito no home office, os equipamentos são dos funcionários e todos os custos do home office também são dos funcionários. Eletricidade, luz, internet, ou seja, toda essa estrutura é bancada não pelo tribunal, mas por nossos trabalhadores. Entendi. Então, essa situação não mudou também com o pessoal do home office. A outra questão, como o Gianazzi disse, importantíssima, é a questão do nível superior para os escreventes. Da mesma maneira que os oficiais de justiça, como a Rosângela que está aqui presente, os oficiais de justiça em 2015 foram contemplados, conquistaram um nível superior. Ou seja, para quando você ingressar hoje e ser um oficial de justiça, você precisa fazer um concurso público que exige no nível superior, porque a sua atividade exige o nível superior, né? Agora, no caso dos escreventes, até hoje não foi contemplado, implementado o nível superior. O escrevente ele presta um concurso que exige nível superior, com temas dificílimos. Quando vai exercer, ele exerce diariamente essa função, exigindo o nível superior, porém, no plano de cargos, o seu nivelamento é em nível médio. Então, há uma distorção dentro do Tribunal de Justiça que tem que ser corrigido. O presidente do tribunal, em duas ocasiões em Santos, ele disse que é favorável, né? Porém, na última reunião, ele disse que não implementaria, e aí, devido ao impacto financeiro que traria essa questão do nível superior. Mas a gente tem que encontrar um meio para que se resolver isso. O deputado Gianazzi já apresentou um projeto de lei aqui na casa, né? E ele já mesmo disse que não há problema algum se o Tribunal de Justiça apresentar um projeto de lei de iniciativa e para que a gente resolva essa questão histórica dos escreventes. São mais de 30 mil funcionários que estão trabalhando com nível superior, prestam um curso para nível superior, mas não recebem por isso. Entendi. Só uma complementação do nível superior. O Michel colocou que nós apresentamos um projeto de lei, eu apresentei, o projeto foi aprovado em todas as comissões, já está pronto para ser votado, inclusive em regime de urgência. Foi aprovado, né, um requerimento de regime de urgência. Esse projeto é autorizativo, ele autoriza o TJ a implantar o nível universitário. Ou seja, a partir do momento que o projeto for aprovado, as condições legais estarão dadas, para ele estar autorizado. Mas não tem importância, se o TJ apresentar um outro projeto, vamos priorizar o do TJ, que é a de iniciativa dele, né? Como ele apresentou em 2013 o PLC 30, do reajuste salarial, que repõe uma dívida do passado de 10,50%, eu não lembro exatamente o que vem depois da vírgula, mas que foi aprovado também em todas as comissões, mas está parado até agora. Então, o que eu tenho dito para o presidente do TJ, aliás, para todos, porque eu ingressei aqui no meu primeiro mandato, fui eleito em 2007, de 2007 até hoje eu tive reuniões com todos os presidentes do Tribunal de Justiça e sempre pedi a eles apoio, né, para aumentar o orçamento para a valorização salarial e funcional dos servidores. Qual o apoio? Apoio é que na hora que eles entregam o orçamento do TJ para o executivo, para o governador corta metade. Então, se ele pede lá 20 bilhões para gerir toda a máquina do TJ, o governador corta pela metade, corta em 10 bilhões. Agora,
o presidente do TJ tem que usar o peso político dele para conseguir mais recursos para que seja pago o nível universitário, o nível superior, né, a valorização dos servidores. E tem que valorizar, porque os servidores são maioria. O TJ tem aproximadamente 40 mil servidores e acho que 3 mil magistrados, não é isso? Vamos imaginar. Então, sem eles, o Tribunal de Justiça não funciona, nem abre as portas, porque eles são o motor, né? O móvel do funcionamento da justiça no Estado de São Paulo. Eles têm que ser valorizados, porque eles estão atendendo o povo, a população, os advogados. Então, tem que aumentar o orçamento para o Tribunal de Justiça, mas o que eu faço? A gente vai começar a debater a LDO, a Lei de Diretriz ao Orçamento. Já está rolando aqui, ele já chegou o projeto, e eu já, todos os anos, eu apresento uma emenda para garantir reajuste salarial para os servidores do Judiciário e também, agora, nesse caso, o pagamento do nível superior para os escreventes. Já tem uma previsão orçamentária e um planejamento. Tanto na LDO como na LO no final do ano. Eu apresento emendas. Agora, o TJ tem que jogar o peso político, pressionar aqui a LESP, os deputados da base do governo, conversar com o presidente da LESP para que ele paute, para que eles aprovem essas emendas. Sim, entendi. Michel, eu queria só... o deputado falou de todos esses funcionários, para esclarecer um pouco a população, porque antes o advogado ia no fórum, ele lidava ali com o escrevente, o escrivão, que, salvo engano, é o chefe, né? De que categoria a gente está falando? Oficial de justiça? Porque hoje tudo é muito online, né? São profissionais que às vezes ficam um pouco inviabilizados. Queria que você esclarecesse um pouco isso para a gente. A gente tem várias carreiras dentro do judiciário, vou tentar lembrar de algumas, né? A maior de todas é o escrevente, em torno de 30 mil. Aquele que quando você chega no cartório, chegava, né? Porque agora é muito online. É o que te atende ali, vai ver o processo, o primeiro atendimento, é o escrevente. Tem os agentes, né? Agora tem várias categorias de agentes, agente de segurança, agente administrativo, agente operacional. Tem os oficiais de justiça, né? Tem assistentes sociais, psicólogos, né? E aí tem outros tipos de carreiras menores, né? Tem até advogado, engenheiro, mas são poucos, né? Mas as maiores carreiras são essas, os agentes, os oficiais de justiça, assistentes sociais, psicólogos e, no caso, os escreventes. Para a gente entender um pouco a cronologia, nós estamos gravando isso aqui no início do mês de maio de 2025. Como é que teve início? Vocês fizeram primeiro uma assembleia e depois o TJ se pronunciou. Como é que foi essa cronologia, por favor? Então, nós tivemos uma assembleia no dia 11 agora de maio, que foi decretada a greve para se iniciar a partir do dia 14 de maio. Nesse ínter, a gente conseguiu uma reunião com a presidência, não. A gente fez um pedido para reunião com a presidência, mas ele não compareceu e quem estava lá são os juízes assessores. Mas não deu em nada essa reunião, resumindo. Então, nós vamos para a greve a partir do dia 14 de maio, reivindicando uma mesa de negociação para que a gente feche essa conta dos 25%, né? E também pela implementação do nível superior por parte do tribunal. Como disse o Gianazzi, e eu já ouvi isso de muitos deputados aqui na casa, a partir do momento que o presidente vinha aqui nessa casa e defender o projeto de lei do nível superior, é aprovado esse projeto. Ou no caso do 30 também, que recompõe as nossas perdas. Só que todos esses anos que nós estamos na militância, dentro do sindicato, ou como servidor público a gente vem nessa casa, eu nunca vi nenhum presidente do tribunal, nunca vi nenhuma autoridade aqui, vindo aqui para nos defender, além de nós mesmos, né? E os deputados, como o deputado Gianazzi e outros deputados que estão aqui do nosso lado. Entendi. Rosângela, por favor, fique à vontade. Nosso tempo já está caminhando para o final nesse primeiro bloco, mas os servidores estão dispostos a negociar? E como é que vocês têm feito esse trabalho com os servidores? Eles estão sendo orientados? Então, disposição para o diálogo, os servidores sempre tiveram. Tanto é que acumularam durante todo esse diálogo perdas inflacionárias desde 2002. Então, nós estamos a visitar os fóruns, a chamar os funcionários, a divulgar nas redes sociais informes sobre como proceder na greve. E é preciso esclarecer o seguinte, que essa greve não surgiu do nada. Essa greve é amparada por uma lei, a 7783/89. Essa greve é amparada pela Constituição Federal, o artigo 37, o inciso 10, que prevê a revisão anual dos salários. Então, quer dizer, nós não estamos a pedir aumento. É importante que se frise isso. Não é aumento, é simplesmente a reposição daquilo que nós perdemos com a inflação. Mais nada. É apenas isso.
Como é que eu queria saber, nós estamos aqui na capital paulista, como está sendo a questão no interior do estado e como é que vocês trabalham, se vocês trabalham em rede, porque a gente está falando aqui com duas entidades, mas tem outras duas que virão. Vocês trabalham em rede, como é que é a orientação para esses servidores, se tem a participação do interior, como é que está sendo isso? Nós temos a participação do litoral, do interior e da Grande São Paulo, porque há entidades representativas nesses locais. Então, são muitas comarcas, muitas cidades a serem visitadas. Então, é impossível... Tem uma coordenação Sim, geral? Sim, há uma coordenação geral, as entidades se reúnem, há um comando estadual de mobilização com a base e nós trocamos ideias, sempre, inclusive ontem, né? Então, sempre há esse diálogo. Basicamente com o Tribunal de Justiça, né? Que é o órgão Sim. que é agora, a padrão. Defensoria entra também? Não. Aí Não, é só a o Tribunal de Defensoria Justiça, ou seja, aí é vinculado ao Estado, mas é outra coisa, tá bom. Bom, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, né? A gente vai receber outras duas entidades, mas se vocês quiserem complementar, eu acho que o diálogo de vocês é principalmente com os servidores e com a população dessa questão. O fato é que há um estado de greve já marcado por essas entidades ligadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para 14 de maio deste ano de 2025 e há uma negociação, ou pelo menos um início, não é, Michel? Você podia até complementar em relação ao Tribunal de Justiça. Eu não sei se você chegou a citar algum índice específico de reposição que vocês chegaram. É em torno de 25%, que foram, nossos salários foram corroídos. 25%? Desde 2002, o acumulado. O que foi ofertado até o momento é cerca de 5%, segundo a Rosângela. 5%, abaixo da inflação dos últimos 12 meses, que foi 5,20%. Então, nem os últimos 12 meses ele pagou. E agora, né, deputado, é esse estado de greve por enquanto, uma greve para ser deflagrada. O deputado Carlos Gianazzi faz muitas audiências públicas, debates, né? E agora é acompanhar o desenrolar aí dos próximos dias. E estamos pedindo apoio para que todos os deputados façam gestões junto ao presidente do TJ para que ele atenda às reivindicações das entidades representativas que representam a categoria. Na verdade, essa é uma greve, não é das entidades, é da categoria. Os servidores e servidoras estão em estado de greve. E aqui, Michel, é sempre bom lembrar porque tem uma participação do próprio governo em todo o âmbito na justiça, que é um grande... a população tem ocupa uma faixa de demanda dentro do judiciário, mas as próprias empresas públicas também, muitas vezes, são grandes demandantes, né? Isso é importante marcar também, né, deputado? Porque... eu já vi essa questão de o próprio poder público ser um grande demandante ali na justiça, ocupa um espaço grande também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, agradecendo aqui aos nossos convidados nesse primeiro bloco, o Michel Iório, que é presidente da ASOJUBES, associação, para ficar bem marcado. Associação de Base dos Trabalhadores do Judiciário Estado de São Paulo. E a Rosângela também, Rosângela dos Santos, diretora do Sintrajus, sindicato dos trabalhadores do Judiciário da Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. Antes de terminar, rapidinho, se vocês quiserem dar um pouquinho da agenda, como é que vai ser os próximos dias, Rosângela? Tem alguma coisa marcada aí? Como é que vai ser os próximos dias para você orientar aí as pessoas que te seguem? Estamos em visita aos fóruns. Certo. E no dia 14 esperamos que a indignação da categoria se manifeste por meio da ausência no local de trabalho. E pedimos também a participação de quem está em casa, no teletrabalho, para que desligue a sua máquina, não ligue, e assim reforce o nosso movimento paredista, que é legal, é constitucional. Michel, por favor, só para encerrar, temos mais 30 segundos aqui, fica à vontade. Então, eu queria primeiramente falar para os nossos companheiros e companheiras servidoras públicos de que nós estaremos nas próximas comarcas, nos próximos dias, para convocá-los, e a partir do dia 14 de maio, todo mundo nessa greve, o pessoal do home office também venham para essa greve, e dizer para a população que essa greve é um direito dos nossos trabalhadores e nós estamos sendo descontados, e é por esse motivo que nós vamos entrar em greve a partir do dia 14 de maio. Muito obrigado pela intervenção de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e depois, no segundo bloco, a gente conversa com o José Gozzi, que é o presidente da ACTJ, e a Fernanda Copelli... ACTEG, desculpa, perdão. Obrigado pela correção. José Gozzi, presidente da ACTEG, e também a Fernanda Copelli, é dirigente sindical, vai estar aqui com a gente também, com o deputado Carlos Gianazzi, para continuar esse debate.
A gente volta já. Estamos de volta agora neste segundo bloco, discutindo aí a questão do estado de greve no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No primeiro bloco, nós já conversamos com o deputado Carlos Gianazzi, que participa também nesse bloco com a gente, e estamos recebendo aí várias entidades, são muitas, né, que participam em relação a isso. Nós já recebemos 2 no primeiro bloco, e agora com a gente o José Gozzi. O José Gozzi é presidente da A7J, é assim mesmo, José? ACETEG. Perdão de novo, ACETEG. Então fica bem marcado, ACETEG, mas a sigla é ACTJ, mas é ACETEG, que é uma associação importante aí em prol dos servidores da Justiça. Também aqui com a gente a Fernanda Copelli. A Fernanda é secretária-geral da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do Brasil. Eu vou pedir aqui uma permissão para o deputado para começar um pouquinho com a nossa Fernanda. Ô, Fernanda, é interessante porque você representa os psicólogos. Muitas vezes, quando a gente vai num fórum, hoje menos, porque é muita coisa online, mas tem uma presença fundamental que é o psicólogo, né? Sim, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Jeremias. Psicólogos Obrigada. e assistentes sociais, né? E assistentes É importante sociais, a Fernanda explicar para que serve o assistente social, o psicólogo no Tribunal de Justiça. As pessoas perguntam, isso é importante você explicar. Tá certo, perfeito, deputado. Obrigada, Jeremias. Só para esclarecer, então, eu faço parte, né, represento a entidade que representa assistentes sociais e psicólogos no âmbito nacional, da área sociojurídica. Então, a gente tem associados servidores do TJ, da Defensoria Pública, Fundação Casa, enfim, Ministério Público, né? E eu sou servidora, sou psicóloga no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. E é um quadro muito importante nessas instituições todas, né, que eu coloquei, a equipe interdisciplinar de assistentes sociais e psicólogos. A gente atende no TJ, a gente trabalha principalmente com as demandas que envolvem criança e adolescente, né? A gente faz laudos e pareceres nos casos que envolvem situações tanto de vulnerabilidade na vara da infância, os casos de adoção, os casos de violência, violência sexual, violência física, negligência, os acolhimentos, né, institucionais de crianças acolhidas, e também em vara de família, por exemplo, né, disputa de guarda, né, enfim, tudo que envolve ali as disputas. Aproveita para contar para a nossa audiência, eu não sei se você hoje está na ativa, ou se você participa só da associação, como é que é, ou se você já participou, e como é que é um pouco desses bastidores, porque é uma atuação tão importante, né, às vezes, principalmente quando envolve criança. Como é que é isso? Chega no tribunal, vocês recebem, é ligado a um processo, é uma visita ou as pessoas vão até o fórum? Como é que funciona na prática? Assim, a gente trabalha por determinação no processo. Então, tem um processo, por exemplo, na vara de infância, uma situação de violência contra uma criança ou adolescente, tem o processo, o juiz determina para a equipe interdisciplinar o estudo para que a gente possa fazer um parecer para subsidiar a decisão do juiz, do magistrado da juíza, né, da vara de infância, por exemplo. Então, aí a gente atende as famílias, faz entrevistas psicológicas para entender, ou, né, social, no caso do assistente social, para conhecer a realidade daquela família, faz a articulação da rede, isso é muito importante, né? Não é só um trabalho parecerista ali da situação, mas entender como é que essa criança está inserida na rede socioassistencial, na saúde, na assistência, quais são as dificuldades que essa família não está conseguindo acessar direitos, né? Então, é o trabalho para não só dar o parecer, para ajudar a decisão judicial em relação àquela criança, por exemplo, se ela vai ser acolhida, se não vai ser acolhida, tirada da família, vai mudar a guarda de um pai para o outro, da mãe para o pai, por exemplo, em casos de vara de família, mas também essa avaliação da inserção da família numa situação de vulnerabilidade na rede, né, no acesso aos direitos. Então, é muito importante o papel do assistente social e dos psicólogos na área sociojurídica, no Tribunal de Justiça especificamente, né? Você representa uma categoria, então, que trabalha não só no Tribunal de Justiça, mas Defensoria e outros órgãos da Justiça. Mas aqui a gente está falando mais do Tribunal de Justiça. Como é que a sua entidade está trabalhando junto com os outros? O percentual é o mesmo, então, né, no caso dos 5%. Sim. Como é que tem sido essa luta e o diálogo entre as outras entidades também? Perfeito. Não, estamos juntos com as outras entidades, inclusive a gente tem uma entidade também estadual que representa assistentes sociais e psicólogos, que é a ASP-TJ, né? A gente trabalha junto não só com a ASP-TJ, mas com outras entidades todas em articulação, como já foi dito, né? Existe uma organização das entidades, mas não só a organização das entidades, existe o Comando Estadual de Mobilização, em que a base está presente também organizando esse movimento, né? Então, isso é muito importante frisar, porque existe um movimento organizado não só pelas entidades, mas pelos próprios servidores, né? Então, isso...
Deputado, quer falar alguma coisinha? Eu posso passar para o Não, pode para o José Góes. Zé Né? Góes, Eu queria só fazer uma introdução ao José Góes, claro. que é uma figura histórica aqui na luta em São Paulo, né? Que ele e todas as entidades aqui presentes participam também de outras lutas em defesa dos servidores em geral, mas que, na verdade, essas lutas repercutem também no judiciário. Eles estão na luta pelo descongelamento dos quinquênios, eles estão na luta, e todas as entidades, pelo fim do confisco das aposentadorias e pensões. Eles estão nos ajudando bastante aqui na Lesp a aprovar o projeto de lei que traz de volta as faltas abonadas, projeto que eu apresentei aqui e já está quase passando por todas as comissões, já foi aprovado em 2 comissões. É um projeto importante porque os servidores do TJ também tinham direito às faltas abonadas e eles perderam por conta de uma reforma administrativa que foi feita aqui na gestão do Dória. Nós estamos avançando bastante nessa luta e eles estão na luta também, pressionando aqui a Lesp e tantas outras lutas, né, que são travadas aqui. Uma delas, importantíssima, é a luta pelo concurso público, né? Não só pela realização de concurso público para o Tribunal de Justiça, para contratar novos oficiais de justiça, escreventes, psicólogos, assistentes sociais. Isso é fundamental, mas também para que haja chamada, porque às vezes tem o concurso, mas o TJ não chama. Então eles ajudam também a pressionar, né, o TJ para que haja chamada dos já aprovados. Tem uma fila enorme de pessoas que foram aprovadas e não foram chamadas ainda. E também que haja a realização de novos concursos públicos para todas essas áreas dos servidores do Tribunal de Justiça, até porque essa é uma luta que interessa muito aos servidores que estão na ativa, porque eles estão sobrecarregados, é muito trabalho e há um déficit enorme de servidores do TJ em todas as áreas. Então o TJ tem que chamar os aprovados, tem que realizar novos concursos. É uma luta também, acho que está na pauta de vocês, né? Eles estão em estado de greve, vai ter greve, nós apoiamos a greve, que é o centro aqui do nosso debate, é a greve, né? Que o reajuste que o TJ está oferecendo é agressivo aos servidores que têm uma defasagem e salários arrochados e defasados há muitos anos. Então, mas tem as outras pautas também que são importantes. Sim. Góes, eu queria que você falasse um pouco, então, essa decisão do estado da greve para o dia 14 foi uma decisão conjunta das entidades? Como é que foi? E, por favor, fique à vontade, os outros colegas já falaram aqui das demandas, das negociações, para falar, então, de reposição, das outras demandas. Foi uma decisão conjunta, um encaminhamento grande que a gente vem fazendo para isso. Nós tivemos várias assembleias virtuais e, no final, acabamos marcando uma assembleia presencial na Praça João Mendes, com falta ao trabalho daquele dia. Correto. Então, essa assembleia foi muito importante, porque essa assembleia deu o start realmente para a gente organizar dali para frente a luta do dia 14 de maio. Né? Nós teremos até uma nova assembleia virtual no dia 13 de maio, mas é uma assembleia apenas de organização, não é uma assembleia que vai rediscutir. A greve já está discutida, está pronta, já estamos nos organizados para isso. Então, é uma assembleia virtual no dia 13 para ver o que ainda está faltando para que as entidades e o comando deem apoio para a greve dos servidores do Judiciário. Teve um comunicado, algum comunicado do TJ, me parece que foi só em relação à Assembleia, né? Ou teve alguma outro diálogo? Ele apenas, nós fizemos o pedido e ele concedeu falta greve no dia 11, o que significa que nós temos um prazo depois para cumprir as horas de compensação e não ser descontados, claro. Essa greve, geralmente, ela tem um prazo determinado ou é indeterminado? Como é que funciona? Olha, tudo depende de como o tribunal for reagir a isto, né? Nós já tivemos 3 importantes greves no passado, uma delas durou quase 6 meses, meio ano, entendeu? E foi muito importante para a gente ter hoje o salário que a gente tem. Aliás, isso é bom dizer para o servidor do judiciário, porque tem muitos servidores que ainda entraram depois de 2010, não tem noção ainda do que é esse trabalho de greve. O salário que a gente tem hoje, se não tivesse essas 3 greves passadas, acho que não estaria muito acima de 2 ou 3 salários mínimos, entendeu? Porque é o enfrentamento que você tem que fazer.
o tribunal não conversa com os servidores, essa é a verdade. Se disser, como ele diz, que conversa, é a seguinte questão: nós pedimos uma reunião, ele vai num plenário de julgamento, senta as entidades de um lado, na parte mais alta, como se fosse com todo o poder do Tribunal de Justiça, senta o presidente, quando senta, porque ele quando senta também é 5 minutos, e os juízes auxiliares. E aí se conversa, mas não há uma negociação. Por isso que uma das questões dessa greve é que o tribunal tem que assumir uma negociação com os servidores. Inclusive em relação a todas as demandas, mas em questão dos concursos públicos. Como é que tem sido esses diálogos? Olha, nós não admitimos a entrada de servidores que não tenha sido em concurso público. Né? E olha, concurso, veja o caso do escrevente que quer passar para nível superior. Tem que passar para nível superior. Ele presta concurso falando do Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil. Ele se prepara para ser um agente do Tribunal de Justiça que orienta advogados e às vezes ajuda até em despachos para os juízes. E hoje é nível médio, quer dizer, não tem sentido. E tem que ter concurso. É concurso público. Né? Como é que tem sido a realidade, Gozzi, em relação... Porque depois da pandemia colocou todo mundo muito online, né? E essa questão do trabalho online, eu me lembro lá atrás, aqui na capital, começou lá no Nossa Senhora do Ó, alguma coisa. Né? Hoje está tudo muito informatizado, né? Tem muito informatizado. Aliás, é bom dizer, numa dessas greves, que o próprio tribunal começou a melhorar com os servidores no sentido do trabalho, porque foi uma greve em que computador no cartório era nosso, não era do tribunal. Cadeiras, nós tínhamos que comprar cadeiras. Quando não tinha cadeira, sentava em pilha de processo. Entendeu? Essa grande greve é que resolveu, porque nós resolvemos colocar para fora tudo aquilo que era nosso, com nota fiscal. Aí o tribunal viu que, na verdade, ele não estava nem dando equipamentos para os servidores, dentro do cartório. E aí veio o home office, foi a mesma coisa. No home office o servidor tinha que ter o seu computador, pagar a energia do dia a dia, energia elétrica, água, internet, entendeu? Aliás, foi um momento que vem até hoje que o tribunal teve um gasto infinitamente menor. O próprio tribunal disse que num ano ele teve 29 milhões de recursos que ele não gastou, porque ele tinha muitos prédios, não precisou mais dos muitos prédios, ele não pagou várias coisas para os servidores, o servidor estava em casa, e assim por diante. Então, nem essa sobra existiu para melhorar o salário do servidor público. Posso só fazer uma consideração? O Gozzi falou das greves históricas da categoria que foram responsáveis pelo atual salário, hoje que está muito aquém de representar os interesses e as necessidades dos servidores do judiciário, mas foi um avanço importante. Mas lembrar aos servidores que a greve é um instrumento legal, garantido pela Constituição Federal, está lá no artigo 5º, que é uma conquista histórica da classe trabalhadora e dos servidores na Constituição de 88. Então é amplamente constitucional e legal fazer greve. A greve tem amparo legal e o TJ tem que respeitar a lei, né? Ele tem que dar o exemplo, né? Entendi. Agora, eu acho que é importante assim, frisar a mobilização para a greve. A Fernanda disse que estava no interior fazendo aqui conversas com a categoria. Como que está a organização da greve? Você que tem andado, tem sentido o apoio? A gente tem sentido uma responsividade, um interesse cada vez maior do servidor de se informar sobre a greve, de saber como que faz a adesão à greve, que a gente não via há muitos anos, né? Isso é muito importante dizer. Queria aproveitar para falar, assim, tudo isso que a gente tem conversado aqui, né, diz respeito a uma reivindicação de algo que é direito, né, do trabalho de todo o trabalhador, dos servidores, mas de todo o trabalhador, de ter a inflação, né, de ter reposto salário, né, das perdas inflacionárias. Mas a gente está falando também, é importante a população saber,
de uma precarização geral de um serviço público, né, que diz respeito a um direito fundamental, que é o acesso à justiça. Então, esses trabalhadores, esses servidores que estão trabalhando não só com um arroxo salarial que vai tirando a dignidade, a condição de fazer o enfrentamento das coisas na vida, com a perda de quase 1/4 do salário, como já foi dito aqui várias vezes, mas também com cada vez menos servidores. Os servidores estão adoecendo, um índice altíssimo. A questão do teletrabalho, do home office, assim, tem sido uma realidade bastante perversa, no sentido de que as pessoas não têm mais horário para começar a trabalhar e terminar de trabalhar. Existe uma pressão por produtividade, porque tem cada vez menos servidor, e existe, então, esses que estão dando conta de trabalhar por 3 ou por 4, e um índice de adoecimento altíssimo. E aí a gente, né, tem que colocar essa questão, porque a quem interessa a precarização do judiciário, né? A população que vai acessar esses serviços, como você bem colocou no outro bloco, a gente chegava ali, agora quase não consegue ser atendida. A população que não tem acesso com facilidade à internet não consegue quase ser atendida no cartório, porque tem cada vez menos servidores, presencial e menos servidores no geral, né? Então, isso é muito importante colocar, porque a gente está falando também de um problema para a população, uma precarização de um serviço público que é essencial. Então, esses fatores que o José Gozzi citou aqui também praticamente são todos, tanto do concurso público, da reposição salarial e todo, de equipamentos e tudo, acho que são meio que conversam com a sua área também, né? Acho que a questão Sofrem do as assédio mesmas... também, né? Tem muita denúncia de assédio, perseguição. De assédio, sim, são as mesmas questões, né? Assim, os assistentes sociais e psicólogos têm adoecido demais também, porque lida com essa realidade que já é difícil, de muita violência, né, da vulnerabilidade da população atendida. E uma cobrança enorme, né? Nós que trabalhamos diretamente com essas famílias, né, a perceber que a gente não dá conta. É muito comum assistentes sociais e psicólogos tirarem férias para continuar trabalhando nas férias, para fazer os relatórios, porque não dão conta na sua carga horária normal, já trabalham para além. Isso é um problema grave, isso é geral, né? A gente trabalha com menos profissionais do que o necessário e cada vez com menos condições de trabalho. E isso afeta diretamente na condição de atendimento à demanda da população. Ô, Fernanda, a gente está conversando aqui com vários representantes de entidades sindicais ligadas à justiça em relação ao estado de greve na justiça aqui no estado de São Paulo. A Fernanda Capelli ela é secretária-geral da AAPSI, né? AAPSI Brasil, Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do Brasil. Como é que Fernanda, o diálogo com os servidores? É por rede social? Como é que... E se você tiver alguma agenda, pode ficar à vontade para explicar. Sim, hoje, né, a realidade é bastante diferente de quando a gente fez a última greve em 2010. Então, sim, a gente consegue acessar muito mais por rede social, os grupos de WhatsApp, né? Tem grupo de WhatsApp também para conseguir juntar, né, essa organização que faz, né, parte das entidades, mas parte também dos próprios servidores. Uhum. Então, a rede social né, são muito importantes, mas também o tete-a-tete. Né? Então, a gente tem estado, a gente estava falando com o deputado, a gente estava em São José dos Campos agora de manhã, enfim, cada entidade estava em alguma cidade do estado. Então, o tete-a-tete é importante, mas o que acontece os fóruns estão esvaziados. Então, a rede social é muito importante e a comunicação dos colegas com os colegas que estão em home office, a gente sempre faz esse apelo, é muito importante para a adesão da greve agora no dia 14. Hoje é um grande percentual de funcionários home office na Justiça? Tem um montante muito grande. Você tem ideia do percentual? Né? Grande. Era. Próximo a 50%. 50%. Um pouco da própria informatização, mas enfim, a gente lembra que a pandemia acabou acelerando isso. Ô José Gozzi, fala um pouquinho mais da sua entidade, assim, ela é em nível estadual, quem quer entrar em contato, até pela rede social, não sei se você tem de cabeça assim, mas também colocar a CETEG. A SSTJ, é a Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então temos lá é fácil, tem lá o WhatsApp, tem enfim, vários... Instagram também, o pessoal pode ver. Enfim, várias formas de entrar em contato. Daqui até o dia 14, você tem algum outro movimento? Porque você sempre participa com o deputado Carlos Gianazzi aqui, audiências públicas, debates. Tem alguma coisa na agenda ou o próximo passo agora é essa reunião virtual dia 13? Não. Já nesta segunda-feira, nós estamos programando lá na Praça João Mendes, em frente ao Palácio da Justiça, não. O Fórum João Mendes Júnior, nós vamos ter manifestação lá a partir das 8, 8h30 da manhã. Tá certo. Com som, né? Nós vamos explicar para quem ainda está assustado se sai ou não sai de greve. Né? A greve é um direito. Gente, ter medo de sair de greve é um absurdo. Não é? É a força da greve que conquista, inclusive, os dias parados pela greve.
Ah, bom, Então e tem que aprender isso, né? no calendário aqui, segunda-feira, agora 12 de maio, então. Isso. Tá bom. Bom, fica à vontade, pois não. Posso só dar, então, Claro, a rede social da campanha salarial? Pois A gente não. tem uma rede social no Instagram e Facebook que congrega as informações de várias entidades e centraliza ali, que é @campanha salarial TJSP, para as pessoas acessarem, compartilharem o conteúdo, os servidores, colegas, para que possa chegar nessas pessoas que estão mais distantes, né, no home office, no teletrabalho. Ótimo, porque Muito aí centraliza tudo, campanha salarial TJ. @campanha salarial TJSP. E aí você pode estar lá no Google, nas redes sociais, você chega lá. Deputado, se o senhor quiser complementar, chegamos ao fim do nosso tempo, mas muito obrigado pela presença de todos e podem voltar sempre, claro, espaço aberto aqui sempre para a gente poder discutir esse e os outros temas que o senhor sempre traz. Olha, primeiro agradecer e parabenizar a luta de vocês, Fernanda, Góes, Michel, a Rosângela e tantos outros representantes dos servidores que lutam pela dignidade e pelos direitos dos servidores e servidoras do judiciário, né? E contem com o nosso total apoio, estaremos aqui na LESP apoiando a greve, apoiando todas as decisões que vocês tomarem durante esse movimento para pressionar o TJ a atender as reivindicações de vocês, que são reivindicações justas, né, que vão beneficiar, no fundo, também a própria população, que vai ter mais atendimento, mais qualificado, com mais tempo, porque tem que valorizar o servidor. Vocês carregam, digo, a justiça nas costas. Sem vocês não há justiça no Estado de São Paulo. Contem com o nosso apoio. Obrigada, Obrigado. deputado. Obrigada. Agradecemos a todos e a você que nos acompanhou até esse momento. Olha, acesse a rede social do deputado, né, Carlos Gianazzi, do PSOL, e acesse também a rede social aqui da LESP para você ficar sempre atualizado com as últimas informações do Parlamento. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia.